Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Papo com Especialista. Hoje eu convidei meu mestre, meu amigo Jean-Pierre JP, mais conhecido como JP. Ele é desbloqueador de comunicação, ele destrava qualquer um a falar no vídeo, a falar em público. Inclusive, uma convidada já citou o nome dele e foi por isso que eu fiz questão de trazer ele aqui. E ele tem uma energia inigualável. Vocês vão conhecer Jean-Pierre. Por favor, se apresenta aí para minha Ô, audiência. Fábio, antes de me apresentar, eu quero te agradecer. Muito bom estar aqui. Que espaço bom, hein? Aham. Gostei. Uma honra te Fábio, receber. o que eu acho mais interessante, tá? Ela falou, meu mestre e tal, né? Aqui a gente já teve a oportunidade de compartilhar juntos aí conhecimentos. Fábio, na minha área de comunicação, tem uma coisa muito maluca. Eu tenho mentorias individuais e em grupo. Quando é em grupo, chega na segunda aula, as pessoas dizem assim, nossa, eu achei que era só eu que sentia isso. E aqui que vem o desbloqueador. Sabe aquele desconforto de falar? De você dizer assim, meu Deus, eu vou acabar com o meu negócio se eu começar a gravar um vídeo ou coisa assim. É uma recorrência na vida de empresários, empresárias, pessoas comuns. Por quê? Aonde que está a nossa comunicação? No dia a dia, né? Pessoal e profissional. Então, assim, a partir de técnicas, ferramentas, todas olhando para a ciência, a gente consegue desbloquear. 2 pontos, Fábio. É eu entender a parte técnica. Mas o que mais me anima e me mantém é ver literalmente a pessoa conseguindo se mostrar no seu melhor lugar. Ah, que Sabe? legal. Isso que é o importante. A gente vê que tu faz de coração. Ô, Jean, né? Posso te chamar Jean, JP? Óbvio, tanto Como faz, é fica à que te chama? vontade, fica à vontade. Me chamando, tá bom. JP, te apresenta aí pro pessoal que me segue, que tá assistindo aqui a minha audiência, que não te Tá conhece, bom, né? eu sou o Conta um diretor. pouquinho da tua história, né? Um Rapidamente, resuminho, né? Senão a rapidamente. gente Eu vai sei ficar que aqui. hoje nós estamos aqui desbloqueando empresários, mas tem Tá. toda uma história por trás disso, Tem. né? Eu começo, Fábio, eu sou o diretor do JP Instituto, tá? E como que eu começo nessa questão da comunicação? Sou tímido. Tudo começa aí, não parece, né? Quem me Não conhece assim, parece. né? Isso é mentira, é fake. É É mentira. muita timidez. Mas é muita timidez. Desde pequena. Eu vou só dar um exemplo. Eu lembro até hoje que eu estava sei lá, na primeira série, segunda, e tinha um encerramento. E a tia, né, na época, dizia assim, quem não ficar quietinho, no final do dia não vai ganhar o presente. Eu lembro, eu lá sentadinho, só eu sentadinho, toda a turma pulando que nem uns doidos, e eu sentadinho por 2, 3 horas, quietinho. Aí as pessoas, nossa, ele era super educado. Não, tímido mesmo. E isso me obrigou a achar o meu lugar de presença, sabe? E a partir dali eu encontrei o palco, a câmera, como o meu lugar de conforto e aonde eu estaria 100%. Só que assim, não pense que é fácil esse lugar, entendeu? Então assim, primeiro começa comigo essa situação. Até hoje, eu não tenho problema de estar aqui no podcast, dar uma palestra, treinamentos, isso não é mais o meu problema, digamos assim. Mas eu entendo qual é a minha essência do tímido, isso eu não perdi, está aqui dentro, mas eu também entendo o meu papel de como que eu desbloqueio isso, sabe? Eu já ultrapassei essas fases, então isso já não me incomoda mais, mas eu fui daquelas pessoas que ia num evento de 3.000 pessoas, Fábio, 3.000 pessoas, isso é importante contar, porque senão a pessoa diz assim, não, só eu que tenho, né? E aí disseram, vamos almoçar? Vamos para o intervalo. 3.000 pessoas, e eu almocei sozinho. Isso não é possível, sabe? O que era isso? Timidez. Aí alguns vão dizer, mas será que era trauma? Será que era o quê? Pode ser tudo isso junto, mas eu me propus a desbloquear, a enfrentar isso. Isso é um papel principal. Então hoje, quando eu consigo me colocar e quando eu consigo desbloquear outras pessoas, tem esse olhar que é meu. Tu consegue entender? Tipo, não é uma pessoa extrovertida, e eu vou te ensinar. Não. É eu perceber que eu estava num evento onde tinha 3.000 pessoas, mas por alguma razão eu só consigo ficar sozinho. Isso.
né? Né? E é um desconforto, E isso me né? torna tão desconfortável que aí eu resolvo mudar. Isso, é esse o Exato. ponto. Independente de se foi porque, de encontrar os porquês eu ajo dessa maneira, né? Que É, muita gente e temos que ressignificar teus traumas porque deve existir um porquê. Não é sobre procurar o porquê tu age dessa isso, maneira, né? É é. simplesmente se sentir desconfortável e dizer, eu quero mudar. É isso, porque não condiz com o que eu estou buscando. Aham, E aí, a partir disso tudo, desde a artes cênicas que eu também preparo, começo, né, preparando atores, atrizes, tenho pessoas que fizeram Globo, HBO, Netflix, preparadas por mim até hoje, aham, enfim. aham. Mas também olhei muito para a questão mental, neurociência, programação neurolinguística, sabe? Esse processo, como é que é o processo da venda, não só a venda por elas em si, mas sim a neurovenda. Como é que a tua mente, você que é minha compradora, meu Uhum, cliente, uhum, reage diante do que eu falo? uhum, Sabe? Porque não é só a tua necessidade, o teu desejo, mas sim como é que você vai me enxergar depois das minhas palavras. Então, baseado nesses estudos, uhum, aonde eu também tive que me aprofundar, por exemplo, uma das ferramentas que eu uso é a hipnose. uhum, Porque tem pessoas sim que têm traumas, têm bloqueios e ela não reconhece o que é. uhum, E seria muito raso da minha parte eu querer ficar fazendo o diagnóstico. Fábio, eu acredito, eu tô falando de coisas mais aprofundadas, tá, uhum, Fábio? Eu acho que o seu bloqueio é esse aqui. Quem sou eu para achar alguma coisa? Então, o que que a gente faz? Através da hipnose, eu consigo acessar o teu subconsciente e identificar profundamente o que te bloqueia. A uhum, gente trabalha aquilo, pronto, já temos um desbloqueio. uhum. Só que toda essa minha caminhada, olhando para mente humana, para comunicação. Você sabe, né, a gente comentou aqui nos bastidores, eu trabalhei há mais de 10 anos com televisão, Uhum, ao vivo, gravado. Qual é a minha experiência em televisão? A outra pessoa, o público. Eu não seria um bom apresentador se eu só estivesse diante das câmeras, né, ou naquele desafio como jornalista que sou, mas olhar o outro, uhum, através da câmera. E uhum, isso é um bloqueio dos empresários, Fábio. uhum, Fala em celular para muitos. uhum, Não, 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 né, é um problema. aham. Mas é uma pessoa que está lá. Ontem ainda eu tive num evento e nós combinamos, né, era um evento empresarial, de um núcleo empresarial aqui da cidade de Balneário Camboriú, né, aqui nós estamos em Itajaí, e nós combinamos, ó, no final vamos pegar depoimentos desses empresários. Uhum, E a maioria deles, ai, não, eu não me sinto bem, eu não me sinto bem na câmera. uhum. Só que empresários que na hora de se apresentar, diante de todo o outro grupo que estava ali, se apresentaram muito bem, com a fala Aham, muito bem feita. uhum. Só porque eu peguei o celular e botei um microfone, É. não, 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 não me sinto muito bem, prefiro não. E aí eles perderam a oportunidade de estarem num Instagram novo, num Uhum, novo canal de relacionamento, uhum. ali fazendo seu merchan, porque estavam ali comigo e eu tava grátis. Eu ia editar esse vídeo, né? É. Então, como pode, né? A pessoa se bloqueia, ela se comunica muito bem num canal, mas porque vai ter a câmera, ela se bloqueia, Você né? falou absolutamente tudo. Não é sobre o medo de falar em público. Não é sobre isso. É sobre o medo do julgamento. É Aham. sobre o medo da imperfeição, é sobre o medo do que a pessoa vai falar ao meu respeito. Observa, Fábio, desde que a gente nasce, a gente fala com o pai, com a mãe, com o irmãozinho, com o Exato. coleguinha do colégio. Isso é comum aqui, ó, na nossa mente. Mas calma aí, colocar esse bichinho chamado celular na minha frente, isso não é comum, não. Você Aham. consegue entender? Então, assim, mas fortemente vai atingir o quê? O julgamento. Observa, uma empresária, um empresário, uma médica, ela tem uma carreira de êxito. Uhum. Poxa, estudou tanto, né? Se dedicou, construiu a sua empresa. Ok. Será que eu vou querer pagar o preço de falar aqui com a Fábio, ou numa palestra, ou numa reunião, e me queimar? E a pessoa diz assim: isso aí tá falando meio, né, É. meio Isso torto, aí não tá não exatamente lá como ela tá. Ou, estudou, ai, né? mas será que a minha face vai agradar? Será que eu vou ficar bem? Entendeu? Minhas É, imperfeições, que vai dar um close. isso. É muito sobre isso. É muito sobre isso. É muito. É muito sobre a imagem captada, É. né? E que vai ficar lá gravada por tempo, né? É. Então, E o que aí o eu. outro vai achar? É. Eu posso estar Aham. falando besteira, sabe? É. Essa é a visão. E aí Aham. você acertou em gênero, número e grau.
perde-se a oportunidade. Perde-se Não a adianta. oportunidade. Não adianta. E a nossa mente ela é muito poderosa, mas ela, sem querer, acaba nos boicotando. Sabe por quê? O empresário, a empresária chega lá, ué, eu sou um sucesso, e é mesmo, Aham. sabe? É. Então, para que eu vou falar? Exato. Aí na Entende? verdade, eu digo que essa é as desculpa que eles dão, né? Isso, mas não "Ah, é não, eu eles. já tenho a minha empresa, eu já sou E tá tudo bem-sucedido. Pra que certo. eu vou entrar Só que nesse canal de Instagram?", Isso, só que o né? mais doido não é Eu ele. vendo por outro canal, não é o que eu mais escuto aqui, né, porque eu Aham, faço projetos de marketing, né. aham. E daí eu falo assim, outro dia eu fui numa palestra de um empresário, eu falei: "Cara, quem entra no teu Instagram não vê esse empresário que tu tá contando É que tu é", isso, né. pô. Aí ele fala: "Ah, pois é", inclusive ele entende de Instagram e ele auxilia os Olha clientes, que legal. né. Aí ele falou: "Não, é que eu tô vendo agora, talvez com o produto de mentoria que eu vou colocar em prática, talvez eu vou ter que trabalhar esse canal", mas isso é É. desculpa pra não, sair da zona de conforto e vir pra cá. Só que é bom salientar, não é uma desculpa que a gente pode simplesmente é uma desculpa, é a mente mesmo, Não, é desculpa né. consciente que ele dá Isso. pra ele, conscientemente ele dá essa é, desculpa, e né. até inconsciente mesmo, ele não sabe o porquê, ele não sabe o que que tá pegando, mas é melhor a Exato. minha proteção, É. você entende? Eu tive uma mentorada minha, ela trabalha com posicionamento de marca, Aham. que, né, você também faz isso, né, Também de faço forma isso. Aham. espetacular, e ela teve simplesmente uma decisão: "Vou ficar no bastidor, vou ficar no bastidor". Só que ali ela percebeu que outros profissionais da mesma Uhum. área estavam se destacando, e mais ainda, Fábio, é uma questão de propósito. Uhum. Não adianta. Quem nasceu para ser, protagonista e Aham. provavelmente um empresário que é sucesso, é empresária, aonde que você está buscando? Desculpa, não é ser coadjuvante não, é Não, essa é protagonista. E protagonista. aí ela decidiu o seguinte: "Cara, cansei do bastidor, porque eu estou me escondendo", e você já fez o meu treinamento, sabe, Aham, a aham. gente lida com essa vulnerabilidade. O que que aconteceu? Ela potencializou o propósito de vida dela. Hoje ela é Aham. uma profissional muito mais, eu diria, completa, porque ela consegue se expor. É muito fácil eu dizer: "Fábio, fala aí, faz tal coisa, mas eu Aham. vou ficar aqui, ó, tá, porque eu sou Aham. do bastidor". É. É protagonismo. Isso a comunicação Não, dá. e eu tô aqui com o JP, porque eu sou um caso de sucesso do JP, né. É verdade. Eu fui pra lá pra oratória, porque na época eu estava tentando fazer vídeos, e os meus vídeos não performavam, porque quando a gente se coloca também nesse canal pra se divulgar, a gente quer performance, e É. aí tem muita coisa do algoritmo, por isso que tu precisa de um especialista sempre ali te auxiliando, mesmo que tu fale muito bem em vídeos, né. Uhum, E aí só que uma coisa que eu não queria era palestrar. uhum. Não, eu nunca, na minha cabeça, eu não quero palestrar, não quero ter um monte de gente realmente olhando os olhos deles pra mim, né. E aí eu lembro muito bem que em algum das dinâmicas, assim, eu falei: "Ai, não, JP, quando eu tô andando aqui meu coração acelera, né". E tu olhou assim: "De todo mundo acontece isso. Tu acha que o meu também não?". É, Algo exatamente. assim, tu falou pra mim, e aí eu falei: "Meu Deus", e aquilo virou uma chave, JP, tipo, tu É, olhou pra mim, tu falou, eu não lembro exatamente o que tu falou, mas virou uma chave é. que pronto, eu passei a ter, e essa ansiedade que a gente tem, que a gente não sabe da onde que sai, é uma ansiedade, né, que eu Uhum, tinha de uhum. quando eu estava de pé e eu percebia que estava todo mundo me olhando. É, Essa ansiedade, a gente não sabe da onde sai, a gente se cobra do tipo: "Meu Deus, mas eu sou tão expansiva, sempre fui expansiva, desde que nasci, falo na câmera, por que que eu fico tremendo, é, meu coração fica tremendo, meu pé fica tremendo". E aí, às vezes, assim, ó, uma palavra é. que o outro diz assim: "Tá, tu acha que o outro também não sente? Tu é tão diferente assim?". É, se achou, né? Se achou, né? Se achou? Eu tenho muitos bloqueios, olha como eu É. sou especial. Exatamente. É, eu não lembro exatamente o que tu falou pra mim, que pronto, mudou assim, É, virou a chave ali. E daí eu comecei a prestar atenção, falei: qual é a diferença de estar no palco ou estar aqui no não vídeo?". adianta, E aí depois Fábio. disso dei várias palestras, fui É convidada isso. até, Ó, né. dentro disso que você está falando, por exemplo, a gente tem a amígdala cerebral,
que ela cuida exatamente dessa questão emocional e da situação da nossa proteção. Por exemplo, quando você, vou subir lá no 10º andar e vou dar uma olhadinha lá para baixo. Isso, Vai dar alguns sintomas, né? E porque é o que é nosso o instinto estado de natural do ser defesa. humano. Então, assim, quando você vai estar em público e muitos no celular ou numa reunião, tudo que não é aquele nosso espaço De convencional, de conforto. conforto, ela vai berrar. E como é que ela começa a te dizer? Primeiro, taquicardia. Uhum, Estado mais avançado, uhum, sudorese, começa a suar. O aham. próximo, branco. É, Entende? E aqui é legal a gente pensar, isso não é medo, isso é ansiedade. isso é ansiedade. Tem diferença. Quando eu tenho medo, aí tem a ver com um pouco de bloqueio, mas a ansiedade, e já ajudando o teu, né, Já pessoal lá deixa de uma casa, dica já para vou quem tem esse deixar. problema que nem eu. É. E aí, sabe, o problema não é só a ansiedade, é que quando se tu é expansiva, eu sou ao Aham, contrário de você. Eu aham. nasci, Eu eu nasci já uma estrela. nasci aparecida, como diz uma Isso. cliente minha. Mas é Né, verdade. exibidinha, sabe? Aquela coisa que foi criada pelo pai e mamãe e mimadinha, e daí papai dizia, ai, tá linda, mamãe dizia, tá linda, então eu nasci me exibindo, Aham, né? aham, Então, não aham. sei se isso nasce da gente ou é construído, né? Então, por isso, por eu ser naturalmente assim, eu me cobrava que eu tinha que ser assim e não sentir nada, né? Quando estava É. ali no palco. E aí a É, nossa mente é que cria essa olha, situação eu toda, né? estava preparando uma turma e veio uma imagem muito legal. Me lembro para eu dar a orientação aqui para o pessoal sobre ansiedade, tá? Tá. Mas antes eu quero falar dessa história. Aí a empresária chegou para mim, ok? Ela falou assim: JP, eu não sei se é, mas quando eu era pequena, aí chegavam, digamos, visita em casa, imediatamente meus pais diziam: vai para dentro, vai para dentro. Nossa, na hora eu disse assim: eu também passei por isso. Ó, eu não estou dizendo que é um trauma, mas só Aham. para a gente entender em que lugar que desde que a gente cresce, né, Se 5 a conhece. Aham. 12, 14 anos, como que a gente recebe as informações, tipo, o que eu falo não serve. Uhum. Quando chega alguém, vai lá para dentro, meu filho. Eu não estou dizendo que é isso necessariamente apenas, mas poderia ser, Mas fica a né? dica de você se procurar, né? Também, claro, é o que eu digo, o bloqueio ou desbloqueio é um ponto. Outra, a técnica de comunicação. Por isso que eu consigo desbloquear as pessoas, porque eu uso os dois, não só a técnica. Quer ver? Eu vou explicar da técnica agora. Quem tem bloqueio, desbloqueio, a Aparecidinha aqui, É, a vai, parecidinha. tem que usar. Deixa eu explicar. Você vai palestrar ou vai gravar um vídeo. Lembra que eu comentei da amígdala cerebral? Ela vai dizer, foge. Por isso que a gente tem aquele sintoma, eu gravo, quando eu errei, eu já quero desistir. É, Não é você, é a tua mente fazendo isso. Olha que doido. Mesmo que você não quisesse, ela tem essas duas reações. Uma, da paralisação. Você simplesmente, pum, congela e não sabe mais o que faz. Não vem nada na cabeça, congela. E outra é a fuga. Deixa eu fugir daqui. Palestrante, digamos, começa a falar, tu quer sair correndo isso. quando tu não é um palestrante ainda. Aqui é a técnica. Para você passar confiança, credibilidade e ter essa regulação da sua ansiedade, primeiro ponto, olha o que eu estou fazendo agora, falando calmamente e de forma moderada. Uhum. E isso, na intuição, não vem, porque naquela hora, porque a gente está acelerado, a gente está Isso. ansioso, querendo fugir. O que que eu faço? Começo a falar cada vez mais rápido para eu fugir logo, e aí embaralha as ideias e vira um caos. E a Então, própria respiração, né? A gente começa tudo, naquela respiração respiração, cachorrinho, né? Que o pessoal isso, fala. e tem que ser longa. Então, assim, só esse mecanismo já vai, nossa, resolver 40% da tua situação. Só que de forma consciente, sem técnica, eu não consigo. Não. Porque eu estou naquele estado acelerado de ansiedade, como em qualquer outra circunstância. Não é só na comunicação, observa bem. Então, isso são técnicas de comunicação, Uhum. tá? Entender o nosso aparelho total, que é o ser humano, e como que vai chegar no outro. O que eu falo para os meus alunos, Fábio, eu sempre digo assim, brincando, né? Eles entendem bem que como eu cuido deles e essa questão do emocional como é importante, mas eu digo assim,
Se você estiver morrendo por dentro de tanto ansiedade, nervosismo, eu falo para eles depois de uma fase, assim, o problema é teu, resolva-se, né? Trabalhe-se. Mas o que é interessante é que muitas vezes você está ainda ansiosa por dentro, só que se você não deixar o público transparecer, e muitas vezes ele nem percebe isso, está tudo bem. Porque tem uma outra fase que a gente precisa colocar, e eu digo para empresários, empresárias, se você é um sucesso, você já está pronto para essa segunda fase, que é o quê? Desbloquear e depois o treino. Se você nunca fez isso, Fábio, tu não consegue, digamos, nunca fiz. Aí começa a fazer, vai ser perfeito? Não. Não. Ó, desbloqueia, aprende as técnicas e depois vem o No treino. treino. É que nem na profissão. Duvido, É que nem duvido. nadar, eu gosto de nadar, né? Não é só lendo que eu vou nadar. É. Eu tenho que ir pra piscina e eu tenho que cada vez nadar mais pra perceber os meus movimentos de melhoria. A gente sabe exatamente, o empresário de uma determinada área, uma médica, um médico. Gente, você sai, você construiu tudo que você sabe, mas você entende que foi a prática que deu consistência. Exato. Foi a prática que fez você ser a profissional que você é. Por que que na comunicação tem que ser diferente? E aqui um detalhe, Fábio. Quem me procura, e essa é a hora, né, da mentoria. Aham. Meu Deus, me convidaram para uma palestra. Quando que é? Semana que vem. Muitos negam a palestra, o convite. Uhum. Mas olha só, você esperou lá o último instante do desespero de causa. Para quê? Para que deixar a tua vida inteira com restrição? Porque é sim, na tua vida pessoal muda tudo. Na tua vida profissional é essencial. Para que esperar esse momento? Porque te bota numa vulnerabilidade, te deixa um pouco menor do que tudo aquilo que você já fez? Não é. Muito pelo contrário. É aí, e você sabe disso, que mostra o teu real valor. Porque diz o quê? Eu quero ter a capacidade de me mostrar na totalidade, exatamente com o meu potencial total. Não interessa. Celular, presencial, só eu e a Fábio, eu e você, numa palestra, tá entendendo? Então, assim, quando a pessoa enxerga esse lugar, fundamental, Fábio, um empresário, estava trabalhando, ele assim, gente, isso é depoimento de pessoas, né? Uhum. Empresários, já disse assim, estou muito feliz de ter vivido isso, ele falando. Eu sou, daí ele ficou um pouquinho assim na hora de falar, eu sou hoje um empresário de sucesso, eu tenho muitas empresas, conquistei bastante coisa, e eu sei que tudo que o Jean-Pierre passou, gravar vídeos, tal, essas coisas todas da palestra, vai ser importante para mim. Mas eu preciso confessar, não é sobre isso. É sobre o lado pessoal. Eu me sentir me valorizando. Uhum. Isso é muito importante, porque eu digo, a nossa alma, o nosso conhecimento, o nosso ser, ele vai ser mostrado aonde? Na nossa voz. Na nossa voz, não adianta. Claro, eu criei o Papo com o Especialista para dar voz. E aí É. tem alguns empresários que dizem, ai, não, Fábio, eu não falo bem. Né? É. E eu sempre digo assim, ó, você construir uma marca, uma empresa para deixar teu legado, por que não dar voz a isso e deixar um legado maior ainda, né? Né? Então, assim, só porque tá numa zona de desconforto, empresário, quantas zonas de desconforto você enfrentou, Nossa, né? O Brasil, ser empresário no Brasil já é uma zona de desconforto, né? Então... E aquilo, né? Quantas vezes você foi podado, paralisado pelos outros? Sabe? E digo mais, Fábio, aqui é importante de novo para você, tá? Essa orientação aqui, ela é fundamental e eu passo. Nossos pais, nossa esposa, marido, são pessoas que nos amam. Uhum. E que a gente também tem isso. Elo. Aí eu vou gravar um vídeo, e eu vou mostrar para quem? Para minha mãe, para minha irmã, para o meu, né, namorado, namorada, enfim, para o meu marido, esposa. E de repente essa pessoa diz assim, olha, eu achei que tu gaguejou um pouquinho aqui, poderia cuidar um pouquinho mais, porque tu sorriu demais. Acaba com a tua vida, literalmente. Orientação, não faz isso nunca, pelo menos no primeiro ano. Não mostra para quem te ama profundamente, não mostra. Mostra para um desconhecido melhor, se for especialista. Sabe por quê, Fábio? Essa pessoa que viu e falou,
ela quer te proteger de certa forma. Tá Aham. entendendo? É o amor mesmo, dizendo, ai, só cuida do teu sorriso. Outro Uhum. falou isso aqui, ela quer te proteger. Uhum. Mas a minha cabeça, a minha mente vai dizer assim, viu? Eu não sirvo para isso. Exato. Sabe? Então, assim, o pior avaliador nesse primeiro instante serão as pessoas muito próximas, e especialmente as que você tem intimidade. Olha que É. doido, não parece isso, né? Eu lembro que tu falou isso no curso, isso também virou a chave pra mim. Porque uma das pessoas, assim, que eu muito admiro, mais amo no mundo é meu irmão, Aham, né? aham, E ele é extremamente crítico e busca perfeição em tudo que eu faço, né? aham. E aí, é uma das pessoas mais difíceis de eu mostrar uma coisa quando eu tô começando. Uhum, Porque sempre ele vai criticar, ó, a perfeição é essa, não é isso aí. E tu uhum, pode mais. uhum, Porque ele viu o meu desenvolvimento enquanto mulher, enquanto irmã, enquanto empresária. Então ele uhum. sabe que eu posso mais e ele vai querer me cobrar. Só que pra mim que amo ele, eu vou pensar assim: eu não tô agradando. É, Eu não tô sendo suficiente. Então vem também de mim, de eu querer ser suficiente, querer ser mais, querer dar é. mais orgulho, né? Ah, não, eu vou largar porque isso aí não é pra mim. Eu dou orgulho num outro lado, Uhum, né? uhum, Então uhum. tem tanto o amor dele por mim quanto o meu amor por ele. Né? É, Tem tem os as duas dois. Isso situações. isso E é as muito duas sensível. situações se travam. Eu posso me travar porque eu não me sinto tão boa nisso, nunca vou dar orgulho nisso, né? Aham, E, aham. e também porque ele falou que eu não sou boa, realmente eu não sou boa. É. Então tem os É dois que, lados. claro, é a pessoa mais importante. Isso é de forma Exato, inconsciente. exato. E tem algo que vale a pena a gente E salientar. aí, eu achei legal que tu falou isso, porque eu fazia uma mentoria, quando eu comecei tudo isso aqui, antes da tua mentoria, Aham, ela dizia assim: bloqueia todo mundo da família e teus amigos, porque o jogo é aqui no digital. Naquela época era aham, pandemia ainda, era digital. O jogo nesse momento é aqui no digital, e quem quer ficar na arquibancada, que fique na arquibancada só criticando. Inclusive, tem aham, um livro da Brené Brown que fala Coragem de Liderar. aham, Fica a aham, dica, aham, aham. né? E aí ela fala: não se deixe levar pelas críticas da arquibancada, É, né? é. E aí eu fiz isso na época. Eu bloqueei todos os amigos, bloqueei É toda a isso, senão família você não anda. e me joguei, porque realmente tu quer essas pessoas, tu ama muito, a gente ama muito, E a gente quer que elas e a gostem, gente né? quer que elas gostem, a É, gente quer que elas se admirem é. e orgulhem. Gente, é o meu amor. Se ela É, não gosta, eu perdi um pedaço desse amor, tu entende? De forma exato. inconsciente. Então, pra Exatamente. quê? Ó, Fábio, essa é a diferença. Então, eu vejo, por exemplo, tem pessoas que chegam, tanto em palestra, em vídeo, e dizem assim: Meu Deus, eu estou horrorosa, horrível. Olha a minha aparência. Um horror. Uhum, Olha a minha voz de pato. Olha a minha voz não sei o quê. uhum. Não, não, não. Eu não, viu? Eu não consigo me expressar. Tá complicado. Deixa eu te falar a diferença entre o seu irmão, a sua mãe, o seu marido, esposa falando. O especialista vai te dizer assim: entendi. Olha aqui o teu rosto. Vamos para frente do espelho? Ver se você tá bem? Porque a gente precisa saber disso, né? Tipo, se olha, você se gosta? Senão a gente tem que melhorar essa questão da baixa autoestima. Uhum. Ponto. A tua voz, é verdade. A tua voz tá aqui, ó, só no agudo. Aquela coisa. Calma aí. Aqui já fica a orientação. A gente tem um padrão de fala. Todo mundo tem o seu. A ideia da comunicação assertiva é você ter variações. Então, o que eu faço como especialista? Olha aqui o tom da tua voz, só aqui em cima. Vamos baixar? Vamos levantar de novo? Vamos colocar a Uhum. intenção? Aí tem alguns que falam assim, ó. Pois é, eu quero te falar uma coisa, e fica o tempo todo meio que Isso. dormindo. Ó, Aham. tá tudo certo isso, não tá errado. A questão é que você faz sempre a mesma coisa e tem que ter variações. Ó, o especialista te mostra que aquilo que você está fazendo provavelmente é um acerto, mas talvez você faça aquilo o tempo todo e aí não contagia. Não contagia. Entendeu? Não tá errado, mas fica monótono, ou fica agressivo, ou fica, sei lá, qualquer situação. Uhum. Eu lembro, já puxando esse gancho, tá? De uma aluna minha. Gente, é muito lindo isso. Desculpa te cortar, mas Vai, corta. eu tô achando que tu tá querendo dizer, só pra explicar, basicamente tu tá dizendo o seguinte: sim, a gente precisa de um feedback de alguém, mas tem que ser de um especialista, porque É, tem mais muito fácil. acerto naquilo. Isso. E aí, essa pessoa que nos ama, ela não vai mostrar o acerto e o erro, ela vai mostrar só o erro. É. De novo, em relação a bloqueios, tá? Porque isso tem a ver com bloqueios também emocionais. O que eu preciso? Mostrar para a minha mente consciente, não é inconsciente, consciente,
que eu estou acertando. Uhum. Isso tem que ter coerência, obviamente, Lógico, né? porque a gente é impulsionado pelo acerto, Claro, né? A gente é ser social e quer ser e aprovado, né? assim, 1 mais 1 é quanto? 2. Se É, você prova isso, não tem como você dizer, ai, eu acho que não. Não, é. 1 mais 1 é 2, né? Então o Uhum. especialista entra nisso. Fábio, teve uma aluna minha, muito bonitinha. Ela pegou, sentou, e eu já sei, tem uma cadeira lá no JP Instituto, que eu sei que quando alguém senta ali, é problema. Eu já sei a Aham, cadeira, só espero aham. quem é que vai sentar. E ela dizia assim para mim, eu sou advogada. Maravilhoso, tá bom. E ela falava, e eu observo os alunos, e eu percebi algo diferente na voz dela. Era uma voz que não chegava no outro, não ia. Eu assim, deixa ela. E a gente vai desbloqueando, vai passando, tal, e eu dando minhas aulas, você já fez, né? Na hora eu tenho cheio de energia, tal. De repente eu falei um negócio, me virei, veio uma vozinha lá daquele cantinho que diz: JP, eu gostaria muito de fazer isso que você está falando, mas eu não consigo. Uau! É muito bom isso! Porque ela teve algo que a maioria não tem: coragem. Tá entendendo? A maioria, se eu fosse o aluno, eu ficaria quietinho. Vai que ele me pegue aqui, entendeu? E foi exatamente o que eu fiz. Venha cá, meu bem, você confia em mim. Fiz todo um trabalho com ela. E olha que doido. Ela chegou, depois disso, ela disse assim para mim, naquele momento: é que eu quero ser juíza. Uhum. Ela já era advogada, eu quero ser juíza. Gente, olha a projeção dela, o que eu tô querendo, tá entendendo? Não é só o que eu sou hoje, são as minhas projeções. Deu legal, mas por que a sua voz é assim? Aí eu comecei a ver a intimidade dela com a voz e a projeção. Resumindo, sabe por que ela falava naquela voz baixinha? Hum. Porque se ela falasse mais alto, ela falava assim, tá? Uhum. Se ela falasse assim, nesse tom, ela estaria agredindo os outros. Uhum. Essa era a percepção dela. Uhum. E aí, o que eu fiz ela entender? Olha, não é simples, né? Parece que ficou simples demais. Não, eu fiz ela entender que não, que essa voz aqui era uma voz guardada. Uhum. E quando ela falava, colocava para fora, ela ia chegar no outro de forma mais clara, sabe? Com força, não com agressividade. Aí eu provei para elas, com, sei lá, 25 pessoas, dizendo assim: gente, estamos vendo a juíza. Aí eu dizia assim para ela: agora fala com a voz da juíza. Que daí eu vou pra cena, né? Tipo, como é que é um júri? Como é que a Aham. juíza vai se impor? Aí ela colocava aquela voz, entendeu? Olha, ela se via naquele lugar da juíza. Isso, fala como a juíza, diz que está condenado ou que está absolvido, não sei, fala. E ela se colocava. Deu assim, é isso, garota, entendeu? Olha só, ela entendeu que a voz da juíza, para ela, naquela, né, analogia, era a voz que ela sempre buscou na vida. Aham. Você entende? Da onde Entendo. que eu consegui fazer tudo isso? Ou ela dizendo: JP, eu queria muito, mas eu não consigo. E Aham. ela não tinha um bloqueio necessariamente, era uma voz dela não reconhecido por ela. Entende? Uma menina que trabalha, uma mulher, né, menina? Uma mulher que trabalhava em corretagem. Ela tem uma idade e a Uhum. voz dela era de adolescente. Então, JP, acho que é isso que tu vai falar, né? A gente conversou no bastidor de comentar que a gente muda a voz conforme a persona, né? Com quem a Aham, gente tá falando. E a gente traz isso pra vida, né? isso. Como tu conversava com a tua mãe, como tu conversava com o teu pai. Uhum. Então, era disso que tu ia contar um pouquinho? Também, nessa parte, digamos, quando eu falo com a mãe, necessariamente, vamos imaginar que a gente tem uma intimidade. Uhum, Então, vem para um lugar muito assim, espera-se. Tá aqui, ó. Falar uhum, com o coração. Falar com mãe, não importa. Você até pode brigar com ela de vez em quando, mas sempre será ouvir e falar com o coração. Isso é inegável. Vamos combinar, né? uhum, Pois bem, tem pessoas que são empresários e que falam com seus colaboradores, com a sua equipe, como se falasse com a mãe. Tá errado. A tua comunicação não é assertiva. Porque os teus funcionários, não é que você vai ter que ser agressivo, não é isso, mas talvez eles precisem de você o quê? Uma voz clara. Não é agressividade, só porque não, vai continuar tendo o coração. Você consegue entender? Aqui está a nossa autenticidade, aqui está a nossa verdade no coração. Mas como é que eu falo?
Se eu estou numa roda de network e vou vender, eu não posso nem projetar, nem falar como eu falo com a minha mãe. Eu Com todo coloco aquele como... coração, né? Eu preciso me colocar, porque é a hora de fechar negócio. Quer ou não quer? Esse sou eu, ó, de se impor, porque quem não se impõe é derrubado. E, de novo, não é agressividade. Então, o que Não. eu digo? Use capas. Quer ver só? Você é irmã, né? Vamos supor. Quando falar com a sua irmã, use a capa da irmã. Encontre os recursos da sua fala para a irmã. Sou o executivo agora, né? Agora eu estou lá na minha empresa. Muito bem, coloca a capa do executivo. Tem vezes que você lá na tua roda, com os teus colaboradores, vai ter que deixar a fala que você tem com a sua mãe lá também. Porque colaborador é uma pessoa. E tem vezes que ele precisa ser abraçado. Exato. Você não precisa necessariamente abraçar, mas a sua voz precisa abraçar ele. Precisa abraçar. Entende? Então, assim, quais os recursos que eu preciso usar, né? Ah, eu vou dar palestra. Eu sempre digo, gente, tu não sai da tua casa, do teu quarto de manhã, vai pro banheiro e já tem um palco, luzes e plateia. Não é. Então, quando você vai palestrar, entenda, inclusive empresários, médicos, advogados, qualquer um desse. Quando você vai palestrar, você não palestra como advogado. Você tem o domínio, a habilidade, o conhecimento do advogado, do médico, mas você tem que ir lá com a capa do quê? Do palestrante. Do professor, mestre. Do professor, exatamente. Ó, é uma outra abordagem. Eu lembro de um cliente meu, médico bem sucedido, e ele entrou na carreira política. E aí ele veio fazer mentoria de comunicação comigo para, né, tentar. Ele ganhou as eleições, deu certo pelo jeito. Mas quando ele chegou no JP, eu vi, quando ele me deu a mão, eu vi o melhor médico. Inclusive, sinto falta de médicos que nem ele, que te olham, que te respeitam. Nossa, esses dias eu fui num lá que só faltou ele dizer assim, vou pedir pro ChatGPT uma receita. Ele tava olhando... Nossa! Ele fazia assim comigo, ó, eu tô lá, tá? E ele olhava assim, médicos, cuidado, hein? Cuidado. Tem vários médicos bons, então é bom a gente ficar... E esse doutor, ele chegou, me deu a mão, ele me abraçava como se o vô abraça o neto. Que foi tão gostoso aquele bom dia, mas como eu estava em mentoria, eu disse assim, senti aquilo, gostei, mas disse assim, tá errado. Agora você vai para o meio das cobras. E não dá para ser o avô. Você vai ter embate, você vai ter gente dizendo, tá tudo errado, esse mentiroso, não sei o quê. Você sabe que é verdade, você vai ter que se defender, entendeu? Porque é o meio da política. Sim. E isso estará na sua voz, na sua abordagem. Gente, o homem mudou. Ele deixou de ser um grande médico? Claro que não. Aquele avô, né, que cuida com os outros? Claro que não. Mas ele fez o quê? Conseguiu identificar a capa dele como político. Cada né? papel tem seu lugar, Tem né? o Eu seu diria. lugar. E a voz é meio que assim, né, JP? A gente tem uma voz para cada papel. Como se fosse isso, né? Então eu tenho que saber vestir esse papel. Isso. Né? Por isso tu tá aqui, porque eu sei que né, tem base de psicodrama nesse teu conhecimento, né? E que é a base da minha metodologia de mentoria. E é isso que a gente tem que reconhecer, os nossos papéis, as nossas vozes, para saber quando usar cada uma delas. Faz sentido? Totalmente. E aqui é um porém. Eu sempre digo, desculpa, não é sobre você. Eu vou falar algo que eu falo muito nos meus treinamentos, nas minhas mentorias. Escuta bem, para tudo aí, para. Entenda uma coisa na sua vida. Alguém precisa ouvir o que você tem para falar hoje. E quando a gente não fala, Fábio, seja porque é uma entrevista, porque é um celular, porque é uma palestra, você está tirando a oportunidade da outra pessoa ouvir o que ela precisaria ouvir de você. Exato. Isso é muito forte. Consegue perceber? A gente foca muito na nossa... aquela coisa toda. Você sabe que você tem o que falar, mas tem coisas, Fábio, que eu estou vindo para cá, aqui, né, para o nosso estúdio, e de repente eu só precisava de um bom dia. E você está preocupado com um vocabulário gigante? Porque eu não falo tão bem. É só o bom dia. É só alguém que te diz assim, deixa eu te falar uma coisa. O caminho, ele está aqui, ó, e você consegue percorrer. Talvez seja só isso que eu precise ouvir e você está se negando a falar porque eu coloquei um celular. Exato.
Quando você focar muito em você, tipo, meu Deus, minhas dores, respira e diz assim, alguém precisa ouvir o que eu tenho para falar hoje. E é por isso que eu vou abrir a câmera e vou falar. É isso, tá entendendo? E se tiver com dificuldade, chama o JP. Isso. JP, a conversa tá ótima. Tem que mas ter, já acabou, os dois falam. A gente se Muito empolga, bom, muito né? bom. Mas tá convidado a ter mais. Muito o Papo bom. com o Especialista vai continuar. Eu gostaria, para finalizar, que tu falasse um pouquinho desse lançamento do curso digital que tu tá fazendo. Porque tem gente, às vezes, que tá assistindo a gente e não é aqui de Balneário, não vai poder vir no JP Instituto. Não tem problema. Não tem problema. No digital. Tanto presencial quanto de forma Online. EAD, online, né? Eu tô com um novo... Não é curso, tá, Fábio? Desculpa. Não é curso. Porque o curso tu vai receber um conhecimento. Exato. É uma experiência transformacional. Certo. É literalmente te transformar. O que eu pensei? Muitos me procuram buscando a oratória, técnica de comunicação. Entendi. Eu sei, pela minha experiência de mais de 30 anos, que só técnica de comunicação não vai resolver se você tem bloqueios. Então, assim, primeiro é o ser humano, lembra? Você tem o que falar, alguém precisa ouvir, essa coisa mental. E eu uso a ferramenta da hipnose para desbloquear esses traumas, essas situações, diminuir a ansiedade, tudo. E pelo que eu entendi da conversa, para localizar quais são e desbloquear, né? Isso, que eu acho isso importante. A pessoa, às vezes, não tem consciência de qual E não sou eu que vou falar, não. É a tua mente subconsciente na hipnose, né? Não sou eu acho, você acha, não. É a tua mente subconsciente. O que eu fiz? Eu juntei as duas coisas. Eu não vou te ensinar a falar. Não é isso que eu vou fazer. Durante o meu treinamento, você vai ter ferramentas de hipnose que da sua casa você vai conseguir fazer de forma específica. Por exemplo, autoestima. A pessoa tem que ter. Então, através da hipnose, a gente consegue inserir coisas na tua mente consciente, subconsciente, que te dão a autoconfiança. Desbloqueio, você vai descobrir, sim, quais os bloqueios que te afetam e vamos resolver. Eu te dou isso, o passo a passo, como fazer, e você vai sentir. Eu vou, por exemplo, que nem eu tô aqui com a Fábio, eu vou pegar e digo assim, Fábio, agora faz o seguinte, fecha os olhos, eu vou te conduzindo no processo como se fosse uma terapia do meu lado. E paralelo a isso, fez a sessão de hipnose, por exemplo, no programa, imediatamente eu ensino técnicas de comunicação. Perfeito. Então, assim, é um elo. Uhum. Eu sempre acho que uma mesa só de 2 pés não vai segurar, tá entendendo? Exato. Tem que ter, então, tem que ter pilares. Esse pilar é fundamental. Sempre digo, Fábio, não quero que as pessoas coloquem na sua vida, tipo, eu tenho bloqueios, eu não sou daqueles que o procurador de bloqueios. Eu sou o desbloqueador da comunicação. O que é a comunicação? Autenticidade, verdade. Eu não consigo, a Fábio me conhece já, eu não consigo ser dois. Eu consigo me colocar diante de plateias distintas, mas sempre será o JP. Faça isso também. Perfeito, JP. Perfeito? Deixa aí teus contatos para quem não te conhece, como é que chega até você. Vai ser um prazer, muito bom. Ó, para facilitar tudo, tá? Instagram, dá uma olhadinha lá, dá uma olhada. JP Instituto. JP Instituto, tá bom? Você empresário, você que se sente tipo, não, a minha comunicação é boa, mas eu quero melhorar. Fala comigo. Nossa, eu não consigo falar. Sou eu o desbloqueador, pô. Acessa lá. E o mais interessante, Fábio, quem tem esses bloqueios se sente sozinho. Exato. Não é real. As pessoas têm mais medo de falar em público do que da morte. Tem um estudo que é isso. O maior medo do ser humano, né? Gente. E são circunstâncias desconhecidas. Se eu vou dar uma palestra para 100 pessoas e para 1000, a minha habilidade será a mesma, mas a minha responsabilidade aumenta. Né? Se eu ganho 30 mil para dar uma palestra, a minha responsabilidade teoricamente aumenta. O que eu preciso mais? Concentração e domínio. Isso é treino também, Exato. Né? É treino. Exatamente. Aqui não é intuitivo só não, gente. É estudo mesmo, entendeu? Estudo e treino.
Foi um prazer te receber. Muito Muito bom, Fábio. obrigada, Obrigado pelo JP. convite. Agradeço a todo mundo que escutou a gente. Espero que a gente tenha contribuído falando de comunicação, da diferença de ser técnica e de trauma e desbloqueio. E espero que realmente, de coração, você que não tinha ainda se empoderado a gravar vídeo, se empodere. E se não conseguiu, chama o JP, que eu recomendo. Eu posso só... 1 minuto tem, né? Lógico, Calma aí, que hoje a gente vai ter... minuto. Terminou, daí mais uma hora. Pede pra se inscrever nesse canal. Escuta. Não, eu queria só te parabenizar mesmo. Uhum. Eu sei da tua luta, é interessante ver isso, as tuas transformações constantes, né? Em busca de performance, de querer, mas especialmente de você também, e aí que está o teu resultado, dar luz aos outros empresários e empresárias. Isso é muito legal. Eu vejo muito podcast. Sim. Muito. Todo dia tem um, gente, né? Normal. Só que quando você enxerga um podcast que a ideia maior não é só o comercial, não é só a mentoria que poderá surgir, né? Não, é dar luz ao outro profissional. Exato. E aí a gente começa a agregar. Então, parabéns por esse seu trabalho. Já é um sucesso, mas eu tenho certeza, quando a Fábio te convidar, entenda isso. É luz. Tá entendendo? Aceita, que é massa pra caramba. Estamos aqui pra iluminar. Que Isso legal. aí, boa, Obrigada, boa. foi um prazer te receber. Igualmente. Que bom. Beijo, Se inscreve nesse canal, gente. Se inscreve no canal do JP também. Fábio, última frase. Ah. Quem se comunica, descobre a sua liberdade. Tá contigo.